Bom, então veja, como ela tem constantes elásticas, elas têm constantes elásticas diferentes, você vai ter um ΔX2 para S e um ΔX para S, tá? Então veja o seguinte, a força aplicada aqui, você vai ter uma força elástica 2. Essa força aqui, ó, força elástica, vai ser transmitida para a outra mola, né? Então essa outra mola vai ser puxada, né, com uma força elástica. Deixa eu não tentar me enrolar. Vamos fazer um exemplo maior aqui. Você tem essa força. Você aplicou essa força de força externa aqui, né? O que vai acontecer é que essa mola aqui vai criar uma força elástica 1, né, de reação. Ao mesmo tempo, ela vai produzir uma força, essa força elástica vai ser aplicada nessa. Então você vai ter uma força elástica 1 aplicada aqui, e essa aqui também vai reagir com a força elástica dela, né? Então veja, essa aqui vai se deslocar ΔX1 e essa aqui vai se deslocar ΔX2, né? Então a força que está sobre a primeira vai ser K1 ΔX1 e a força que está sobre a 2 vai ser K2 ΔX2, tá? Então o deslocamento total, né, a gente vai ser a soma dos deslocamentos de cada um. Então vai ser F sobre K sobre K1 e a outra F sobre K2, tá? Essa força aqui está sendo transmitida pela ação e reação, tá? Ação e reação. No fundo, cada uma está sobre a ação dessa força F, tá? Então veja que o deslocamento total é ΔX1 mais ΔX2. Com isso, você vai ter que F K sobre 1 mais F de K2, né? Então você tem que F K1 mais F K2. Isso aqui vai ser o que? Tirando o F em evidência, vai ficar K1 mais K2, né? K1 mais K2. Então você vê que isso aqui, se a gente chamar de constante equivalente, na verdade, peraí, aguenta aí. Vamos chamar isso aqui de K, tá? Então vai ficar aqui F é igual a K X, tá? Só que o K é igual a 1K1 mais 1K2. 1K1, K2. ΔX. Eu acho que isso aqui não está certo. Ah, tá, verdade. Ah, não, beleza. De repente deu um bug na minha mente aqui. Veja que para uma constante ser, para você ter uma constante equivalente, né, tem que ser isso aqui, ó, né? Então, na verdade, isso aqui é 1. A equivalente está aqui, tá? Só que o que está multiplicando a força aqui, que está multiplicando a força aqui, na verdade é esse cara aqui, ó. Ou seja, 1K equivalente é igual a isso, ó. Tá vendo? Então, a constante equivalente seria 1K1 mais 1K2, tá? Então você tem que a força elástica de uma associação em série, né? Aqui em série de molas ou de fios é igual a K equivalente. Já escrevi, né? Mas enfim, é isso aí, a questão da mola, tá? Quando você tiver problemas de mola, né, lembre-se disso. Vamos passar
continuar aqui, né? Aqui é na porrada, velho. Aqui é no... Escreveu, não leu, pau comeu. Vamos passar para a segunda, para outro item da nossa lista, que é roldanas. Ó, então o ITA e o IME, eles podem pegar todo esse tipo de problema e misturar e fazer uma lambança aí para ferrar vocês, né? Não é para ferrar vocês. Na verdade é para testar vocês, né? Então veja o seguinte, você tem aqui a famosa roldana. Roldana é uma coisa muito útil que foi inventada há muito tempo atrás. Então roldana é uma forma de você levantar alguma coisa. Você aplica uma força e você tem uma massa aqui. Esse aqui é o exemplo mais simples, é uma roldana simples, tá? Obviamente aqui você vai ter um peso. E quando você aplica uma força aqui, essa força é transmitida através da tração, né? Ou seja, você vai causar uma ação aqui, tá? Vamos chamar de tração. Essa tração é igual a essa força, tá? Porque ela é transmitida, se o fio não for elástico, tá? Ela é transmitida totalmente para o cara aqui, né? Então veja, quando você faz essa força, você causa uma ação aqui. O fio causa uma ação para cima, né? Uma ação para cima na massinha. E a massinha causa uma reação para baixo no fio, tá? Então você vai ter uma tração aqui também, certo? Isso faz com que você, quando você faz essa força aqui, né, você cause uma ação no fio, né, e o fio causa uma ação na sua mão, né, quando você puxa, né. E então você vai ter uma tração aqui também, tá? Então sempre quando você tiver questão de roldana, sempre você vai ter esse formato aqui. Então veja, se você quiser montar uma roldana na parede da sua casa, você vê qual que é a força que você vai colocar, porque a força sobre a roldana, aqui sobre o teto, vai ser 2T, né? E nesse caso aqui a força é F. Então você tem que a aceleração com que esse cara vai subir ou descer, né? Sendo que T igual a F, tá? Vai ser igual a, vamos dizer que ele está subindo, né? Você está levantando, então você tem tração menos o peso, então é igual a. Então seria a força menos, ok? Tá? Então esse é uma questão simples até, né? De fazer. Só que você pode fazer uma combinação de roldanas de forma a facilitar o seu trabalho. Isso aqui é útil, né? Eu já usei isso aqui uma vez na minha vida para facilitar o meu trabalho. Então você pode pegar aqui, amarrar um fio aqui, ó, tá? Então, e você amarra uma pecinha aqui, uma massa, tá? Então o que acontece aqui? Você tem um peso que é igual a mg, tá? Então quando você puxar aqui, você vai ter uma tração aqui e a tração aqui, né? Então T. Mesma coisa aqui, ó, na outra rodana, T e T. E aqui você vai ser T, né? Então veja, o que acontece? Força é igual a tração, tá? Só que aqui, ó, veja que você tem que estar atuando sobre a massa uma força igual a 2T mg, tá? Então veja que 2T é igual a mg, né? Então 2F é igual a mg, porque T é igual a F. Então mg sobre 2. O que aconteceu? Que aqui nesse esquema você precisou usar metade a força que você tem que aplicar aqui seria metade da força, metade do peso da peça. Então esse é um cara que reduz a força que você tem que fazer. Se você colocar uma massinha bem aqui de meia massa desse, isso aqui vai levantar, tá? Não é que vai levantar, mas vai conseguir, né, ficar parado, entendeu? Considero isso aqui tá parado, tá? Eu coloquei 2, só que se você quiser subir isso, né, então vai ficar o quê? 2T menos mg é igual a massa vezes a aceleração.
Então 2T menos G, né? Então se você quiser subir o negócio com determinada aceleração, é só você fazer, aplicar uma força igual M A mais G sobre 2. Viu só? Você dá uma diminuída aqui no negócio. Então, é isso aí, viu só como é legal? Só que ainda não terminou aí. Não para por aí, as surpresas continuam. Veja o seguinte, se você quiser fazer um trabalho mais fácil ainda, faça o seguinte. Coloque uma rodana aqui. Isso aqui eu já montei experimentalmente no colégio. Tá? E funciona. É verdade, isso aqui é fato. Isso aqui chama-se máquina de Atwood. Tá? Esse Atwood é muito esperto. Então aqui é a mesma coisa. Veja. Você tem T, você tem T aqui, ó. Tração. Aqui você vai ter a tração. Aliás, tração... Uma coisa muito importante, na verdade, que você tem que saber aqui. Que a tração, ela é única para um determinado fio. Então, a tração aqui não é a mesma nesse fio aqui, porque é fio diferente. Ó, tá vendo que esse fio tá ligado aqui e ligado no teto. Não é o mesmo fio. Tá, então, T. Aqui a gente vai chamar de T1, tá? Então, veja. Muito importante isso. Vamos considerar para o cara parado, tá? Que é mais fácil. 2T1 é igual a mg, certo? Então, T1 é metade. Então, a força que vai fazer o T1 aqui, ó, é metade do peso. E ele vai estar puxando essa rodana para cá. Só que essa rodana é 2T, tá vendo? Tá puxando para lá. Então, 2T é igual a T1, né? Então, T1 sobre 2. Só que T é a força F que você está aplicando. Então, vamos substituir. FT1 sobre 2. F, e como T1 é mg sobre 2, então você tem que, a força que você vai aplicar é 2 ao quadrado. Então, mg sobre 4. Se você colocar mais uma rodana aqui, você vai ter que a força vai ser mg sobre 8, ou seja, mg sobre 2 ao cubo. E assim sucessivamente. Então você vê que se n é o número de rodanas da máquina de Atwood, de rodanas, a força que você tem que fazer é igual ao peso sobre 2n. Beleza? Legal esse resultado, né? Então é isso aí. Falou. Vamos lá no outro vídeo.